O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que o apoio da direita à candidatura de Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República não está certo ainda. Segundo ele, o cenário permanece dividido e outros nomes, como os dos governadores de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, de Minas, Romeu Zema, e do Paraná, Ratinho Júnior, também sinalizam interesse em concorrer. E em um evento na última sexta-feira, ele afirmou o seguinte: quando se diz que a direita está unida em torno de Bolsonaro ou de Flávio, isso ainda não é verdade. O cenário continua dividido e ainda há tempo até as eleições. Ele também elogiou bastante o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, e quem tem mais informações sobre todo esse assunto pra gente, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Pois é, algumas declarações recentes desses caciques dos partidos de centro e centro-direita têm movimentado esse tabuleiro político no momento em que o senador Flávio Bolsonaro tem tentado alimentar sua pré-candidatura à presidência da República como herdeiro do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa declaração de Marcos Pereira do Republicanos é uma rara declaração do deputado federal que preside o partido a respeito do cenário das eleições. Algo que tem sido dito nos bastidores aqui em Brasília é que ainda se passarão 1000 anos até a chegada das eleições do mês de outubro. Então, muita coisa pode acontecer, muita água ainda vai rolar nesse período de tempo. Bom, além disso, Marcos Pereira não foi o único a se manifestar sobre essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O Gilberto Kassab, presidente do PSD, que é o partido que melhor se saiu, teve melhor desempenho na última eleição, atingindo o maior número de municípios conquistados no último pleito, também deu uma declaração dizendo que não apoiará de imediato a candidatura de Flávio Bolsonaro. A verdade é que no ano passado já existia uma articulação para que os presidentes de partidos de centro e centro-direita apoiassem uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de Marcos Pereira. Inclusive, no ano passado, durante o aniversário do partido, Marcos Pereira falou que tinha muita vontade, sim, que Tarcísio fosse o escolhido para herdar esse capital político da direita e representar esse grupo nas eleições. Bom, o que Gilberto Kassab disse foi exatamente nesse sentido, de que se Tarcísio fosse o candidato escolhido, Gilberto Kassab e o PSD iriam com Tarcísio de Freitas. Mas, não sendo isto o que aconteceu, ele disse que desejava boa sorte a Flávio Bolsonaro em sua campanha, mas disse que o PSD estudava lançar um nome próprio para disputar as eleições, tendo ali duas opções: Ratinho Júnior, que é governador do estado do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que se filiou ao partido no ano passado. Bom, essa é uma movimentação. Como você citou, também existe a questão de Ronaldo Caiado, do União Brasil. Antônio Rueda, que é presidente do partido, ainda não se manifestou publicamente se há uma indicação de apoio do União Brasil à candidatura de Flávio Bolsonaro. Lembrando que a União Brasil e progressistas, o PP, estão federados neste momento e, portanto, essa decisão de como os partidos se comportarão, essa decisão virá junta. Então, é uma decisão de União Brasil e também de PP, do Ciro Nogueira, ali um pouco mais já alinhado a Flávio Bolsonaro. E, além disso, tem também correndo ali por fora o governador de Minas Gerais, do Novo, que garantiu que manterá a candidatura até o final, até a reta final. Descartou, inclusive, a possibilidade de ser vice em uma chapa com Tarcísio de Freitas ou mesmo com Flávio Bolsonaro. Este é o cenário de momento. E na semana passada, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro deu uma declaração também dizendo que Tarcísio não tinha que aceitar nada em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, que a ele não cabia aceitar, que ele era um desconhecido, um funcionário público, quando Bolsonaro o lançou para ministro
Ministério da Infraestrutura durante o seu governo. Então ele, de certa forma, cobrou uma lealdade e gratidão de Tarcísio, dizendo que ele não tem que aceitar a candidatura do Flávio, ele tem que apoiar apenas nesse sentido de que tem uma responsabilidade, uma obrigação a ser cumprida com Bolsonaro. E nós veremos como Tarcísio vai se comportar em relação a isso na quinta-feira, quando ele tem visita marcada ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, aqui em Brasília. Visita essa que já foi cancelada uma vez, justamente em função de declarações que haviam sido dadas pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora resta saber se esse encontro com Bolsonaro vai acontecer e o que Tarcísio vai falar depois desse encontro, Síria. Tá certo, Lara, muito obrigada pelas informações. E assim como republicanos, como a Lara trouxe pra gente, o PP e o União Brasil também mantém aí bastante cautela, né, em relação a esse apoio mais explícito, digamos assim, ao senador Flávio Bolsonaro. No entanto, uma parcela dos aliados do Bolsonaro defende que o senador Flávio não seria o nome mais competitivo para enfrentar o atual presidente Lula, né, e mantém esperança de que Tarcísio, portanto, se lance como candidato da oposição. No meio disso tudo, Flávio intensifica, né, a articulação política e ele até já convocou, né, como a gente trouxe essa informação na semana passada, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, para coordenar a campanha dele, né? Ex-ministro de Bolsonaro e líder da oposição no Senado, Marinho afirma que abriu mão, né, de concorrer, portanto, ao governo no Rio Grande do Norte para, de fato, atuar na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E o Tarcísio de Freitas, como o governador, né, Tarcísio, como a Lara falava pra gente, então ele deve, de fato, visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda nesta semana na prisão no complexo da Papuda em Brasília, né, conhecido lá o espaço como Papudinha, após ele ter adiado, portanto, essa visita na última semana em meio a esse mal-estar que acabou sendo provocado ali na direita pelos filhos do ex-presidente. Luciane Landim, há uma grande expectativa em torno desse encontro, né, entre Tarcísio de Freitas e Bolsonaro nesta semana, né? É o encontro entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em meio a esse impasse pré-eleitoral que a gente tem observado nos últimos dias, nos últimos meses, inclusive, né, Síria, com esse lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República ali no início de dezembro e Tarcísio sendo preferido por algumas alas da política como o candidato ideal ao Palácio do Planalto. Essa vai ser, então, o primeiro encontro entre os dois desde que essa situação foi declarada pública ali no início de dezembro, há quase 2 meses. Mas essa visita de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ser na quinta-feira e o horário permitido pelo ministro Alexandre de Moraes é entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. Esse é um dos intervalos de visita a Bolsonaro que consta na decisão de Moraes quando transferiu o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília para Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar no complexo penitenciário da Papuda. Lembrando também que o governador de São Paulo visitaria Bolsonaro inicialmente na quinta-feira da semana passada, mas alegou compromissos internos ali em São Paulo relacionados ao governo dele para justificar essa ausência e esse pedido de adiamento. Logo depois de questionamentos, de especulações feitas à ausência, ao cancelamento dessa viagem por Tarcísio, o governador foi às redes sociais, falou publicamente ali sobre essa situação, sobre esse cenário eleitoral, disse que vai ser candidato à reeleição em São Paulo e que vai apoiar Flávio Bolsonaro nessa corrida ao Palácio do Planalto, se essa candidatura, hoje pré-candidatura, realmente for confirmada nas convenções partidárias que acontecem no mês de julho. Fato é que esse tema deve sim ser discutido entre Tarcísio e Jair Bolsonaro nessa visita na quinta-feira, uma visita que vai ser fechada ali aos dois. Esse assunto eleitoral que virou um impasse ali com essa manifestação pública de Tarcísio saindo, se retirando, ainda que ele ainda seja apontado por alas da política, como o próprio Centrão, o partido dele integra esse
esse grupo ali no meio eleitoral, no meio político. Ele ainda é preferido, ainda é o nome que alguns caciques falam como viável para disputar o Palácio do Planalto, mas esse assunto com certeza vai ser conversado com Jair Bolsonaro, vai ser tratado internamente ali e muito possivelmente nós vamos ter alguma informação que deve sair ali depois publicamente ou por Tarcísio, seu governador, falar, manifestar o que aconteceu, o que conversou ali com o ex-presidente na cela em que Jair Bolsonaro ocupa na Papudinha, e também por aliados que mudam até a articulação, que conduzem ou que vão conduzir até as eleições, dependendo do acordo que for firmado ali entre Tarcísio e Jair Bolsonaro nesse cenário eleitoral, pensando nessa disputa que vai acontecer e que vai ser finalizada no mês de outubro com a ida dos eleitores às urnas. Síria. Bom, e o Tarcísio falando com a imprensa, né, o Bolsonaro soltando um comunicado, a gente vai trazer todas as informações e análises sobre esse encontro para você, claro, aqui no Tempo News. Bom, gente, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, permanecem ainda internados 4 manifestantes que aguardavam, nesse domingo, ontem, né, lá em Brasília, a manifestação liderada pelo deputado federal, deputado mineiro Nicolas Ferreira. Essas pessoas estavam próximas ali ao local onde caiu um raio. Esse episódio ocorreu por volta de 1h da tarde de ontem na Praça do Cruzeiro, em Brasília, né? Cerca de 1 hora aí após o início da concentração final dessa caminhada organizada pelo deputado Nicolas. E após a manifestação, o deputado, ele foi ao hospital visitar as vítimas do acidente e por lá ele conversou com a imprensa. Vamos conferir. Foram 27 vítimas, eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz. Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possa estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. Pois é, depois de quase uma semana caminhando mais de 240 quilômetros entre Paracatu, no noroeste de Minas, e Brasília, no Distrito Federal, o deputado federal Nicolas Ferreira encerrou, portanto, essa mobilização com um discurso bastante acalorado, né? Cercado por milhares de manifestantes na Praça do Cruzeiro, do alto de um carro de som. Ele falou em alto e bom tom, mandou um recado direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, o Brasil não tem medo de você, fecha aspas. O deputado ainda afirmou estar ali acima de tudo para despertar o país, que, segundo ele, vive um pesadelo terrível. Ele disse ainda que, abre aspas, não conseguimos mais viver nesse país, fecha aspas. Ao longo da caminhada, não houve registros de incidentes, portanto.